Ademar! Oi! Oi! Conseguimos! Até que fim! Tudo bem, Mel? Tá no Instagram aqui. Procura Mel. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Em casa, não só por força das circunstâncias, mas nesse momento eu tô no meu horário de folga, eu trabalho no período da manhã, né? Aliás, eu sou servidor público aqui em Mundo Novo e eu trabalho no período da manhã. E Aham. agora em casa. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, por ter aceito o convite de conversar, Imagina, que ter esse prazer. papo, essa troca. Inclusive, eu montei aqui, ó, Ah, que legal! Olha que maravilha! só que tá em casa, são quadros que o Ademar fez. Aqui também é uma pele, olha que Ah, a pele do bumbo da de... Bruna, que legal! E, bom, o que eu gostaria de saber, e o que eu acho que as pessoas também gostariam, Ademar, saber de você, Ah, por que você iniciou essa tua trajetória na arte? Quando e por que você tomou essa decisão na sua vida aí? olha, Mel, na verdade é decisão sim, mas lá na minha juventude, é, aliás, quando a sociedade tem pouco conhecimento, e nós estamos num país longe do circuito artístico que é a Europa, a força que a Europa tem, a cultura é outra. Sem dúvida. Então, eu sempre tive aquele negócio, e a minha mãe, hoje ela tem o maior orgulho, né? Mas eu lembro de quantas vezes a mãe dizia assim, vai procurar um emprego fixo, uma carteira registrada. E eu relutava muito porque eu queria me dedicar às minhas pinturas. Sim, Agora, com relação à carreira em si, meio que foi acontecendo, né? sim. Inclusive, eu passei bom período da minha vida não me considerando artista. Às vezes até me incomodava quando as pessoas me viam como artista, isso me deixava meio que numa posição assim, isolada, e eu não gostava muito desse título. Você Eu não achava... tinha, na verdade, se assumido, eu acho. Exatamente, E, Assumir os seus dons, a tua identidade artística. exatamente, olha só o que foi acontecer. Eu vim para Mundo Novo em 2003, e quando eu vim para cá a primeira vez, eu vim a convite de um amigo apenas para fazer umas pinturas de capacete de moto. Aham. E quando ele me convidou, ele já espalhou, tipo assim, agendando o trabalho, e começou a falar, ó, vem aí um tal de pode crer que vai pintar todos os capacetes da cidade. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei como um artista famoso, porque ele já tinha Uau, espalhado meu nome e tal, e sim, consegui fazer bons trabalhos, o que firmou essa popularidade, né? sim. E aí eu fiquei aqui 4 anos e Bastante, voltei para Joinville. sim. Quando eu cheguei em Joinville, de volta em 2010, eu comecei a refletir sobre o que eu tinha vivido aqui em Mundo Novo e qual era a minha realidade em Joinville. Sim, Eu, entendo. eu, eu pude perceber que as pessoas daqui me convenceram que eu era realmente um artista. Porque em Entendi. Joinville nós temos muitos artistas. E tu acaba sendo mais um. Né? Acaba sendo mais um. E numa cidade pequena, e até aconteceu uma coisa muito interessante que as pessoas comentavam na época, que o que normalmente acontece é que os artistas saem da sua cidade pequena e vão para cidades grandes. E eu fiz o caminho inverso. E eles Exato. se sentiram muito prestigiados com isso e me davam muito valor, né? Eu me senti muito valorizado aqui em Mundo Novo. E aí, nessa ida para Joinville, eu comecei a refletir sobre isso e foi quando eu comecei a me especializar, buscar mais conhecimento, mais informação, estruturar os meus conhecimentos já adquiridos, né? Uhum. Estudei História da Arte nesse período e concluí agora há pouco tempo o segundo grau que me faltava para poder ingressar na faculdade, para Sim. poder me especializar ainda mais, né? O meu grande objetivo no final da história é poder ensinar, né? Isso é muito importante, ainda mais você que tem uma bagagem enorme. Ensinar vai ser maravilhoso ter muito. Eu tenho certeza que vai ter muitos alunos aí interessados em aprender com você. Você Legal. vive, Ademar? Como é que é? Natural? Você é natural Não, de... não. Até meu nascimento foi nessa ciganagem. Era vésperas de Ano Novo e a minha mãe, nascida no interior do Paraná, tinha a família toda no interior do Paraná,
Combinaram uma viagem de final de ano. E minha mãe, grávida, veio para Jardim Alegre, no interior do Paraná, onde eu nasci no dia 1º de janeiro, de 1965. Que máximo! No mesmo ano que os Rolling Stones lançavam Satisfaction. E você é paranaense, então? Eu sou paranaense de Jardim Alegre. Me criei em Joinville e hoje sou mundonovense. Ah, eu também sou paranaense, mas moro em Joinville há 22 anos. Sou uma joinvilense já agora. Sim, aham. Eu morei em Joinville a partir de 1970. Nossa. Minha família foi embora para Joinville, de Curitiba para Joinville. Bacana. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é: o que mais te orgulha na arte? Na arte. A arte em si, as artes que você faz, enfim. Olha, na verdade, assim, ó, eu particularmente vejo todas as habilidades artísticas que eu desenvolvi com o mesmo grau de importância. Porque, por exemplo, na arte da modelação ou escultura, eu consigo esculpir uma micro peça, como, por exemplo, já fiz escultura em bastão de giz escolar, como esculturas gigantes, como já fiz escultura aí com mais de 7 metros de altura. Eu presenciei uma grande estrutura, uma escultura que você fez aqui pro convenção de tatuagem. Ah, sim. Foi acho que era um dinossauro. Era um dragão. Exato. Dragão. Eu tenho fotos, inclusive, lá, vídeo também. E, assim, belíssimo. E eu lembro que, na época, você morava ainda em Joinville e demorou um tempão, né? Porque leva-se bastante tempo para concluir o serviço. Principalmente porque o trabalho é todo manual e, naquele caso ali, que não é escultura, é modelação, porque a diferença de escultura. Na escultura, você pega um bloco e dali você tira uma peça. E a modelação, você traz material, junta material e forma uma peça. E nesse caso ali, eu modelei aquele dragão com apenas espuma e cola quente. Apenas. Depois tinta, né? Mas só espuma e cola quente. E realmente foi bastante trabalhoso, principalmente porque não existia um protótipo. Na verdade, eu criei um protótipo. Eu fiz uma peça em miniatura, uma maquete, do que eu precisava desenvolver, porque a ideia surgiu numa conversa com o Maga. Ele perguntou: o que você vai fazer para a convenção esse ano? Eu falei assim: eu posso reproduzir o cartaz. E ele olhou assim: fazer aquele dragão no moinho? Eu falei: é possível. E aí a gente começou a levar em prática, colocar em prática, e deu certo, foi muito legal, uma experiência fantástica. Eu lembro, ficou muito e assim, ó, dos trabalhos que eu fiz, muitos deles eu me orgulho, muito, muito mesmo, porque principalmente tem parte de mim em cada uma das peças, né? Mas tem uma peça em particular assim, que eu tenho um orgulho especial pela dificuldade que foi para a execução e pelo resultado que ela proporciona, né? É uma pintura nas colunas de uma sede de um pessoal que faz reggae em Joinville, L3, meu amigo Marcão, ele tem uma sede lá onde ele vende produtos relacionados ao reggae e também organiza eventos, né? E aí, nessa sede, eu pintei nas colunas da varanda, só numa das faces, o retrato do Bob Marley, que você só consegue ver se você se distanciar e alinhar as colunas. Então Uau, foi muito... Isso, preciso ir lá ver. Muito lindo mesmo. Inclusive, eu tenho sempre o cuidado de invernizar as pinturas para que elas durem bastante tempo. E eu sei que elas estão lá ainda. Que bacana. E esse é uma das que te orgulha mais, assim. Eu tenho orgulho dela. Na verdade, assim, eu tenho orgulho especial por cada uma delas. O dragão que eu fiz para a convenção de tatuagem foi incrível, uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha feito tanto volume com espuma, já tinha feito trabalhos com espuma, mas não com tanto volume. E afinal o dragão ficou... No comprimento dele ficou com 12 metros de comprimento. E a montagem desse dragão, eu me lembro também que deu um certo trabalho, assim, né? E como eu não trabalho... Eu trabalho sempre sozinho, então isso sempre foi... A parte da montagem foi bem delicada, assim, para conseguir o resultado. E afinal a ideia era reproduzir a imagem do cartaz, né? E a gente conseguiu. Aproveitando o gancho dessa pergunta, eu tenho um orgulho especial também
por trabalhos que eu realizei fora de Joinville. Por quê? Veja bem, eu fui chamado em Cuiabá e me deixo orgulhoso pelo fato de que entre Cuiabá e Joinville tem muitos caras bons, muitos artistas. E eu ter sido chamado para fazer esse trabalho, como os trabalhos que eu fiz em Jaraguá do Sul, os trabalhos que eu fiz em São Paulo. Então, assim, trabalhos fora de Joinville me deixam muito orgulhosos por saber, por ter esse crédito, né? Como é viver de arte? Cara, tem dois lados essa moeda. Tem um lado prazeroso, que te coloca em destaque na sociedade, porque, como diz o ditado, o artista vai onde o povo está. Na verdade, existe uma recíproca. O povo vai onde o artista está. Também. Então, quando tem um evento, no teu caso, por exemplo, as pessoas vão lá não porque o clube é legal, é porque tem um artista se apresentando e as pessoas vão lá para se divertir, para pegar um pouco dessa energia. Então, essa condição de artista é o lado prazeroso, é o lado magnífico dessa vida. Agora, o lado B, o outro lado da moeda é mais cruel, porque nós vivemos num país onde a cultura não coloca o artista em nenhum patamar. É claro que existe o reconhecimento verbal, o reconhecimento pelos apreciadores, as pessoas que realmente apreciam a arte, mas a arte ela é colocada na hora da... Por exemplo, o artista que vive da arte, né? Não é o meu caso hoje, mas vivi muito tempo da arte com muita dificuldade, e aí acontece o seguinte, por exemplo, na área comercial, o cara prepara uma loja para inaugurar, ele compra o estoque, ele prepara a loja, deixa bonita, coloca ar-condicionado, porta eletrônica, capricha em tudo. Na hora do letreiro, na hora da arte, na hora de fazer a parte artística, ele quer pechinchar, ele quer... É claro, faz sentido porque ele é um investidor, mas ao mesmo tempo aí o artista que não estava no plano dele, não estava nos planos que ele fez para a loja dele, e aí coloca o artista numa situação delicada. De outra forma, quando é para uma contratação particular, para fazer uma reprodução, aí é muito relativo. Eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas, de receber encomendas de pessoas com muito sentimento, às vezes um retrato de um ente falecido, às vezes uma paisagem de um lugar que tem encantamento, e nessa hora é muito rock, pintei muito rock, e então nessa hora acaba que as pessoas valorizam mais, porque procuraram um artista. Agora eu lamento muito, por exemplo, numa feira de artes, onde os artistas se prepararam, aquela ansiedade de estar na feira, mostrar para as pessoas, ter ali um feedback, né? O que as pessoas estão achando do talento dela, do que ela preparou e tal, e as pessoas vão ali, muito lindo, mas hoje eu não vou levar, não sobrou dinheiro, enfim, mil desculpas, e não compra, e quando compra, às vezes é muito pechinchado, e então esse é o lado comercial da arte é o lado mais cruel, mas o lado sentimental da arte é maravilhoso. E aí tem aqueles comentários, por exemplo, a tiazinha olha a tua arte, ela assim, ai, que lindo, eu tenho uma prima que canta igualzinho. Ela compara já, ela se valorizou, mas ao mesmo tempo ela se coloca num nível comum e vai tudo por água abaixo. Ai, meu Deus, é complicado. Uma pergunta que eu gostaria também de saber é, por que pode crer? Por que pode crer? Porque você pode acreditar. Essa marca, ela é muito forte na minha história, muito forte. Teve uma época que eu me preocupei que as pessoas não iam saber mais o meu nome. E aí eu comecei a usar Ademar Pode Crer, porque o meu nome é Ademar, eu tenho muito orgulho do meu nome. Mas esse Pode Crer, ele acabou virando uma grife, porque teve uma época que eu fazia pinturas customizadas em roupas e assinava com Pode Crer, acabou virando assim uma espécie de grife. Mas tudo começou no começo dos anos 90, quando eu morava em Blumenau e trabalhava numa empresa de publicidade. Naquela época, não existia a tecnologia que tem hoje, e a empresa produzia outdoor, os painéis de rua enormes e tal. E nessa época não existia a projeção para ampliar o retrato, o ampliador e tal.
era tudo feito à mão. Eu recebia um desenho e desse desenho eu ampliava ele para o tamanho do outdoor, fazia o original e depois reproduzia as cópias tudo à mão. Nessa época, tinha o pessoal que fazia colagem na rua, que pegava meus trabalhos prontos e ia para a rua colar, que era um pessoal com pouca cultura, com pouca convivência até com a cidade grande, mais do interior, e tinha um pouco contato com gíria. E eu devia usar a expressão pode crer para tudo, né? Então, em vez de sim, era pode crer, em vez de qualquer outra expressão, eu usava pode crer, e para eles ficou muito forte, e aí eles começaram a me chamar de pode crer para zoar comigo. E aí nessa empresa eu era o pode crer. Aí, passou um tempo, eu fui pro rádio. E aí eu não queria usar o meu nome, eu não achava que o meu nome tinha força para ser um nome atraente pro rádio e tal. E eu queria tocar rock, e pode crer, tinha tudo a ver com rock. E aí eu usei no rádio, e aí pegou em Blumenau, na cidade. Meus amigos, as pessoas lá me conheciam já como pode crer. Uhum. Voltei para Joinville, e em Joinville meu apelido era Vardemar. Não era Valdemar. Não era Valdemar, era Vardemar. E aí, as pessoas até achavam que o meu nome era Valdemar. E me chamavam de Vardemar, e Vardemar, e Vardemar. Vardemar não, né? Vamos falar no podcast. Vardemar não. E aí acontece que um dia veio um amigo meu de Blumenau, a Joinville, me visitar, e chegou perguntando pelo Pode Crer. E ninguém sabia quem era o Pode Crer. E aí ele explicou, um cabeludo e tal, o Vardemar. Aí o cara foi parar lá, aí começou a virar Pode Crer em Joinville, porque deve chamar o Vardemar de Pode Crer, e pegou em Joinville também. E aí, é claro que nesse período aí já tinha passado um bom tempo, e aí eu já estava assinando as minhas artes, que eu pintava muito rock, né? Aliás, eu sempre separava, quando eu pintava a arte de rua, eu colocava Pode Crer. Quando era uma arte mais clássica, eu assinava meu nome, A Silveira que eu assino, né? Demar Silveira. Eu tenho uma assinatura aqui. Aqui, aqui tem uma, ó. Isso, é assim que eu assino. Inclusive aqui atrás eu tenho um autorretrato. Uhum. Então eu separei a pintura clássica da pintura de rua. Mas enfim, hoje eu já tenho isso mais tranquilo na minha cabeça. Não assino minhas artes como Pode Crer, assino como Ademar Silveira. E o Pode Crer eu uso mais relacionado ao rock mesmo, né? Que é uma coisa que eu sempre tive envolvido. Aqui em Joinville mesmo, se você falar Ademar Silveira, as pessoas às vezes não sabem quem é, mas quando falam Pode Crer, Pode Crer, claro, a gente conhece. É verdade. Bem dessa forma. Ademar, se fosse para você não seguir esse caminho da arte, o que você faria? Qual seria o teu segmento profissional? Já pensou nisso? Olha, não, porque eu sempre me envolvi desde criança, eu sempre tive isso comigo e, inclusive, as chamadas da minha mãe não adiantaram, eu continuei a seguir meu caminho, mas se eu pudesse escolher, eu queria ser um guitarrista muito bom, mas eu estaria na arte ainda. Eu sou apaixonado pela música e eu acho que a guitarra eu me identifico bastante. Tentei aprender, mas não aprendi a tocar violão. Várias vezes tentei. Mas assim, pelo curso natural, ou pelos caminhos que eu passei, que eu poderia ter seguido e não ter sido me dedicado à arte, eu poderia ter continuado, porque eu fui uma época como contabilista de empresa transportadora, que eu trabalhei um tempo. Eu poderia ser estampador de placa de carro, que eu trabalhei muito tempo com isso, numa prensa. Eu poderia, deixa eu ver o que mais que eu fiz, vendedor de pipoca. Aliás, eu comecei a trabalhar muito criança, muito cedo, e eu fiz tudo, inclusive pipoqueiro, muitos anos eu vendia pipoca para o meu pai. Sim. Uma outra profissão que eu cheguei a trabalhar, que aliás acabou vinculando a tudo, e eu uso isso até hoje, e trabalhei muito tempo, consegui ser muito bom nisso, e me destacar até, e os caminhos me levaram de volta para a arte, mas foi com a televisão, quando eu fazia produção de televisão, né? E acabo usando isso até hoje, para os meus trabalhos, né?
mas eu poderia ter continuado como produtor e cinegrafista de televisão. Então, várias profissões que eu passei, mas nunca pensei assim, eu queria ser, sei lá, torneiro mecânico. Não, nunca me passou pela cabeça uma outra profissão que não fosse a arte. Isso quer dizer que o que você faz é algo que você realmente ama e gosta. Eu vivo, respiro. Né? Yeah. E, Ademar, você saiu de Joinville, né? Foi a convite. Como que foi a tua ida para o Mato Grosso? Para quem sabe, hoje o Ademar, ele mora no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Do Sul, sim. Mundo novo, né? Isso. Novo mundo. Olha, como eu te disse antes, eu vim para cá, para Mundo Novo, em 2003, e foi assim meio por acaso. Porque eu foi o ano 2000, eu tinha planos de estar na Bahia. Quando o Brasil completasse 500 anos do descobrimento, eu queria estar na Bahia. Então eu fiz esse plano por muito tempo. E aí passou o ano 2000, e eu fiquei com esse negócio de ir para a Bahia, de ir para a Bahia, e em 2002 eu me preparei para isso. Aí juntei uma graninha, e nessa época eu estava morando na Prainha, em São Francisco do Sul, na Praia Grande. Certo. E aí me preparei, voltei para Joinville, juntei minhas coisas e destino a Porto Seguro. Aí em Curitiba eu mudei os planos, com o convite desse cara, você vai para o Mundo Novo, vai lá pintar os capacetes, depois você vai para a Bahia. E assim eu fiz, com a intenção de passar para o Mundo Novo, fazer os trabalhos que eu tinha programado e seguir meu caminho com uma graninha a mais até, né? Claro. Foi tanto trabalho que eu acabei ficando. Uhum. Pouco tempo depois, isso ainda em 2003, eu me vinculei ao rádio, através do Valdomiro, sobrinho que você conheceu. O Valdomiro radialista, e eu sugeri para ele fazer, na Semana do Rock, um quadro dentro do programa dele, falando do rock. Sim. E aí ele aceitou a sugestão e me pediu que eu gravasse essa ideia para ele ter uma ideia melhor e executar essa ideia. E aí, combinado com o cara do estúdio, eu entrei no estúdio, gravei 5 modelos do que seria a minha sugestão, né? O programa dele é a Cara do Brasil, que só toca rock, ia ter naquele momento ali, em homenagem ao rock, tocar uma música e falar sobre aquela música, ou sobre aquele artista, essa era a ideia, basicamente. E aí passei a ideia para ele gravada, e fiquei esperando chegar o dia do rock. Quando chegou o dia do rock, eu ouvindo o programa dele, ele solta a minha gravação. Aí soltou a minha gravação e eu falei, cara, a ideia era só um projeto para você avaliar. Ele disse, não, tá pronto, e agora vem para cá gravar os da semana que vem. E aí começou o programa Cara do Rock. Daí ele já começou assim, a Cara do Rock agora abre espaço para a Cara do Brasil, abre espaço para a Cara do Rock. E aí ele batizou o programa, que depois já ganhou um horário próprio no sábado, e ficou no ar durante 4 anos. E foi muito legal mesmo. E depois de 4 anos eu tive que voltar, mas por questões sentimentais, saudade da família, enfim, não era o que eu tinha planejado, de repente criou um outro rumo e eu acabei voltando para Joinville. Em Joinville senti as dificuldades que eu vivia, que eu sempre senti, aquela história do ditado do santo de casa que não faz milagre, de ser mais um, o pouco valor que a arte tem perante a sociedade, não generalizando, mas nos momentos que a arte é importante, a pessoa que precisa dela não dá a importância que ela tem, e aí acaba sendo aquilo que a gente já falou antes. Sim. E aí aconteceu que em 2017, o Valdomiro, esse radialista que abriu espaço para a Cara do Rock, se candidatou e se elegeu prefeito da cidade. E aí ele falou, larga tudo, eu larguei tudo e corri para cá, e eu estou aqui desde 2017 como assessor de imprensa direto do prefeito, um trabalho que me deixa muito orgulho, porque eu consigo trabalhar diretamente com a comunicação com a população. Então, eu posso dizer que eu sou um cara famoso, as pessoas me conhecem, e procuro ter um comportamento que realmente dê orgulho para minha mãe, e ela tem esse orgulho porque eu sou um cidadão de bem, faço o melhor que posso. Nunca tive plano de ser servidor público, mas eu vim para cá para servir e sou com muito orgulho um servidor público. Me emociona até. Inclusive, você me levou para a cidade aí, né?
claro. Sim, com muito prazer, com muito gosto. O prefeito contratou a Eduarda para fazer acho que era aniversário da Era cidade, né? aniversário da cidade, era. Em 2017, né? Em maio, eu acho que foi em maio, Maio. se não me engano. Maio, 13 de maio. Isso, foi bem Dia das Mães ali, né? Isso. E a gente foi para. Eu conheci aí a cidade do Mato Grosso do Sul. Eu já conheço Mato Grosso, eu morei no Mato Grosso, né? Morei ali na Uhum. região de Cuiabá, Nobres, que é bem para lá, assim, mais longe. E, Uhum. nossa, a gente foi muito bem recebido aí na cidade, foi É, maravilhoso. A Duda foi muito bem recebida, nós, enfim, né? Todos nós que estávamos aí, fomos para ficar 2 dias, ficamos mais, né? foi muito legal. Nos... E essa ação, ela tem muito a ver com o meu propósito em Mundo Novo. Porque, Sim, veja só, como eu comentei antes, né, da observação das pessoas, do artista da cidade pequena que vai buscar espaço na cidade grande e eu fiz o contrário, quando aham, eu faço isso, eu não posso vir e ficar neutro. Eu tenho que trazer cultura, eu tenho que trazer o que tem de novo, que as pessoas não conhecem, que elas só veem pela internet. Então, exato. ter a oportunidade de poder contribuir culturalmente com a cidade me deixa muito honrado. E é isso, e isso aliado a poder compartilhar com os meus amigos, como no caso vocês, o ambiente que eu vivo, o ambiente de cidade interior é magnífico, é diferente, é gostoso, é diferente do que a gente tem acostumado em cidade grande. E poder compartilhar com vocês alguns momentos que foram muito poucos e muito rápidos, e no momento ainda que a gente estava começando esse trabalho, que eu acredito que se fosse hoje, seria outra explosão, e as coisas complicaram muito no Brasil, financeiramente, né? Então as prefeituras não estão fazendo eventos, principalmente nesse momento, mas se tudo correr bem, as coisas voltarem ao normal, vocês voltam para o mundo novo. E mais uma pergunta, essa coisa toda que está acontecendo com o nosso mundo, né? Uhum. Isso tem afetado a todos, mas de que forma assim mais direta tem afetado aí a tua arte e o que você está fazendo nesse momento, Ademar? Olha, Bel, né, com relação a isso, eu posso dizer que não afetou em nada, tá? Não afetou em nada, graças a Deus, porque assim, ó, primeiro, teria afetado se eu tivesse naquela condição anterior de ter que ser contratado para ir na casa de alguém, pintar, aí, pô, receber um estranho dentro de casa realmente não faz parte dos protocolos, então eu teria tido dificuldade. Mas como as pinturas que eu faço são na rua, eu estou livre para fazê-las e estou fazendo. E, aliás, com uma série que eu acabei de terminar hoje, terminando a primeira parte da Feira do Produtor, com pinturas maravilhosas com itens de venda que estarão à venda na Feira do Produtor. E o trabalho já me deixa muito orgulhoso vendo a recepção das pessoas, a maneira como as pessoas estão apreciando, está me deixando muito feliz. Então, como é um trabalho externo, não compromete em nada. Por outro lado, na parte do meu trabalho como assessor de imprensa, no começo tivemos algumas restrições, né, de convívio, fazendo um trabalho em casa, evitando trabalhos de entrevista, que eu atuo como repórter também, né? Então, no primeiro momento, tivemos um certo bloqueio, mas não afetou em nada o meu rendimento, porque eu sempre estava produzindo uma coisa via internet, buscando informação e trabalhando em cima do tema, né, como assessor de comunicação, muito preocupado com essa situação e tentando orientar a população. E quero que você faça suas considerações finais, o que você tem a dizer, o que você tem a dizer a respeito para as pessoas que têm vontade, desejo, às vezes uma pessoa que já é bem mais velha, ou um jovem, um adolescente, uma criança, que tem vontade de trabalhar com arte. Muitas vezes o pai fala, não, isso não é profissão para você, como a gente sabe que isso a gente ouve muito, né? O que você tem a dizer para as pessoas que têm realmente vontade? Porque tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade, Bom, primeiro, eu acredito que a arte é inata do ser humano. Todo ser humano tem um talento artístico. Ele Também precisa desenvolver. Ele precisa desenvolver.
às vezes na música, às vezes na pintura, às vezes na modelação, às vezes alguma coisa que nem foi inventada ainda, mas a criatividade é justamente isso, é o novo, né? A criatividade se une, ideias se forma uma ideia nova, mas muita coisa, eu acredito que muita coisa ainda está por ser descoberto. E são os criativos que vão chegar nesse resultado. Mas assim, eu acredito que todo ser humano tem em si a capacidade e o talento que precisa ser explorado. Quando a pessoa é de mais idade, eu acho que fica mais fácil ela pôr em prática um desejo antigo, porque ela já amadureceu, ela já viveu, ela conhece suas limitações e, ao mesmo tempo, se ela não tem outro compromisso, a cabeça dela está tranquila para focar naquele novo desejo. O jovem, se ele tem talento, se ele já desenvolveu a família, aquele que a tizinha viu a pintura e falou assim, tem um sobrinho que desenha igual. Esse sobrinho dela, ele deve se aperfeiçoar, ele deve pesquisar, ele deve estudar, e hoje, mais do que nunca, o acesso à informação é uma ferramenta fantástica que você tem para ter acesso aos grandes artistas, aos artistas inovadores, e tipo assim, a internet hoje mostra coisas que você não imaginava tempos atrás. Por exemplo, uma coisa que chama muita atenção, duas técnicas que não são modernas, mas hoje se sabe da existência pela internet. É arte feita com pneus, que aliás tem um coreano que é magnífico, ele faz cavalo real, feito com pneu. É fantástico, fantástico. Arte feita com talheres. Impressionante o resultado que os caras conseguem usando só talheres. É maravilhoso. Então, quer dizer, só para citar 2 itens, se for vasculhar, e hoje, com essa nova consciência que a humanidade tem com relação à reciclagem, tudo pode virar objeto de arte. Tudo. Ao invés de ir para o lixo, pode virar uma peça decorativa, às vezes até utilitária. Então, aos jovens eu digo assim, pesquisem e não desistam dos seus sonhos. Apesar da dificuldade, insista, porque o mundo é feito pelo artista e o cidadão comum apenas consome. É mais ou menos isso. Então, assim, nós estamos numa posição privilegiada, em vários aspectos. Primeiro, porque somos nós, os artistas, que atendemos os desejos das pessoas que não conseguem ter aquele resultado. Pô, eu quero ouvir uma música bonita, eu vou te candidatar para cantar uma música bonita, porque eu não sei cantar. Então, o artista ele se coloca numa posição de destaque na sociedade, apesar de tudo que a gente falou com relação à valorização, mas a valorização existe pelas pessoas que apreciam. Então, é pelos apreciadores que a gente segue, que a gente insiste, que a gente melhora, a gente evolui e procura fazer sempre melhor para se superar e acaba evoluindo até como ser humano, como artista, né? Uma vez, tu me fez lembrar uma experiência que eu tive na prainha em São Francisco. Eu tinha programado fazer uma escultura na areia. Eu estava esculpindo na areia de manhã e uma moça passou e falou assim, eu gostaria de pousar para fazer uma escultura. Eu falei, pô, que legal. Que geralmente tem que procurar alguém que tivesse interesse, mas a pessoa se oferecer a primeira vez. Aí ela se ofereceu para pousar e aí combinamos um horário na praia e tal para fazer essa escultura. E aí eu tive lá, cheguei no horário combinado e ela não apareceu. E aí as pessoas que estavam ali já sabendo que ia acontecer alguma coisa, porque eu já tinha montado a areia, estava tudo preparado, e eu como vinha fazendo esculturas naquela temporada, as pessoas já estavam esperando para que eu começasse. Aí uma moça perguntou assim, por que você não começa? Eu estou esperando a moça que eu combinei que ela vai pousar, então eu vou. Aí a moça topou. Ela foi lá, ficou na posição que eu queria e eu fiz uma sereia sentada numa pedra. Ficou bem bonita a escultura. E aí aconteceu que, quando eu estou concentrado, eu não vejo nada em volta. E não me preocupo com as pessoas olhando, porque é muito natural e às vezes isso até estimula, né? E a gente foca. Claro, fica focado e não vê ninguém. E a moça, para ela, era novidade. Aí teve um momento que ela falou, ela estava sentada e estava de olho fechado, estava relaxada enquanto estava esculpindo. E ela abriu o olho e ela olhou em volta e estava lotada a praia, o calçadão lotado de gente, e tinha carro parado com a luz jogada na direção da areia para iluminar, estava assim um palco maravilhoso. Aí ela, nervosa, ela falou assim, meu Deus, tem muita gente. Eu falei, aí eu me obriguei a finalizar
para deixar, mas ela tava muito, ela tremia, começou a tremer. Aí eu pensei, não, relaxa, e eu vou continuar aqui, vou finalizar. Aí eu finalizei, cara, foi um momento maravilhoso. Eu combinei com ela, quando você levantar, as pessoas vão aplaudir, eu sabia que as pessoas iam aplaudir, pelo menos alguns, né? Aí a gente faz a encenação de agradecimento, né? Claro. Cara, não deu tempo. Ela levantando, começou o calçadão todo a aplaudir, muita gente, aquele aglomero todo na prainha. E aí a gente se curvou, né? Agradecendo, e ela me abraçou, porque ela foi a experiência mais incrível que ela teve na vida dela. Para mim também foi, porque da maneira como foi, né? Sem combinar, naturalmente, as pessoas passeando resolveram interromper o passeio para ficar apreciando.